Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, porque o importante é a gente viver com mais saúde, com mais leveza, com mais autoestima e com mais bem-estar. E hoje aqui num programa especial na Praia de Santos, nesse clima maravilhoso de verão. Verão é alegria, né? É bem-estar, é energia, essa época do ano contagia a gente. Então hoje o nosso programa é especial para vocês. Eu vou receber meu pai, que é dermatologista, e a gente vai falar sobre as doenças mais comuns no verão. Eu vou receber também uma nutricionista que vai falar sobre alimentos mais saudáveis no verão. Fica aí que o programa tá muito legal, é já já. Bom, e agora eu tô aqui com meu pai, o Dr. Oswaldo Gomes Júnior, médico, dermatologista, meu orgulho, que a gente já fez algumas entrevistas com ele, inclusive aqui na praia, e hoje a gente veio falar mais um pouquinho com ele sobre esse tema, né, que não tem como não falar aqui no verão, né, que são as doenças mais comuns, né, nessa época de praia. Bem-vindo aqui ao nosso programa novamente, pai. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer assim, participar do seu programa, um programa que você faz com tanto carinho e dedicação. Mas em relação às doenças mais comuns de pele no verão, temos várias, né? Embora todas elas ocorram no decorrer de todo o ano, mas algumas são mais frequentes eventualmente no verão, como por exemplo as micoses, a queimadura solar, o próprio câncer de pele, as brotoejas, o bicho geográfico, a acne solar, as foliculites, são doenças mais frequentes no verão. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, de todas que você falou. Por exemplo, que às vezes a gente tem muitas dúvidas. Muita gente conhece, mas tem dúvidas, né? A micose, como que seria? Então, as micoses, quando se fala em doença própria do verão, a população em si lembra muito das micoses, né? Porque, na verdade, no verão há calor, umidade e excesso de transpiração. E isso é uma condição propícia para o desenvolvimento das micoses, né? Que são produzidas por fungos. Então, as micoses, elas podem aparecer na pele, ela pode aparecer nos cabelos, principalmente nas crianças, e nas unhas, né? Há vários tipos de micoses superficiais. A gente conhece, por exemplo, o pano branco, que é a pitiríase versicolor. Versicolor porque quer dizer várias cores. Ela pode aparecer com manchas esbranquiçadas, acinzentadas, arroseadas. Tem também o pé de atleta, né, ou as frieiras, que é a tinea pedis. Tem a tinea cruris, que é nas virilhas. E tem as onicomicoses, que são as lesões das unhas, né? E como prevenção, é sempre útil que a gente evite ficar com o corpo suado ou molhado, né, durante um longo tempo. No verão a tendência é ficar mais e às vezes em períodos também ficar com roupas molhadas durante um longo biquíni. tempo. Por exemplo, os espaços entre os dedos devem ser bem secos para evitar que haja ali disseminação de alguma doença, propriamente da micose, né? É muito frequente isso. Outra coisa que a gente também já falou aqui no programa, mas que é importante ressaltar, é o câncer de pele, né? Então, o câncer de pele, na verdade, o câncer de pele, ele não é um quadro de um único verão, né? Ele se forma pelas sucessivas exposições solares no decorrer da vida, sem que haja uma exposição adequada, né? Na verdade, por isso, é indispensável que se use um filtro solar de fator de proteção entre 30 e 50, né? Evitar exposição excessiva, aqueles horários particularmente entre 10 e 16 horas, né? Quando se estiver, por exemplo, na praia ou na piscina, procurar se abrigar em tendas ou barracas, como você vê aqui, grande parte abrigada em tendas ou barracas, né? É importante usar filtro, né? Nesse verão, nesse sol, principalmente quando tá altas temperaturas e até pequenas temperaturas também, o mormaço também queima, né? Fala também então de queimadura solar, que é tão importante. A queimadura é muito comum no verão, porque ela é um comprometimento da pele por uma ação inadvertida da exposição ao sol, sem que haja uma proteção adequada. Então, uma exposição ao sol durante um longo período em que começa a formar aquele vermelhão, aquele que se observa na pele, na verdade aquilo já é uma queimadura de primeiro grau.
E se na verdade a exposição for maior, contínua, mais agressiva, pode-se desenvolver sim uma queimadura de segundo grau, com formação de bolhas e um quadro clínico mais preocupante, logicamente, né? Então também aí deve ser protegida a pele, né? Usando protetor solar, ficando em lugares como tenda ou barracas, como citamos. Peles mais claras, mais. Lógico, as peles mais claras, descendentes de europeu, aqui, né, são mais frequentes sofrer com essa manifestação. E, por exemplo, outra coisa que também muita gente fala são as brotoejas, né? Não sei se em crianças, como que se dá mais? As brotoejas são muito comuns, né, entre crianças, adolescentes e até entre adultos. Na verdade, o que ocorre é a obstrução das glândulas sudoríparas, as glândulas do suor, né, formando aquelas lesõezinhas vermelhinhas, né, que coçam e que aparecem muito frequentemente na face, no tronco, nos membros, né. Então, no calor, a transpiração, logicamente, é mais intensa, então a obstrução das glândulas sudoríparas se dá com mais facilidade. Mas há fatores predisponentes para a formação da brotoeja, que também é chamada miliária, né? Como exposição excessiva ao sol, uso de casacos no verão, né, que pode propiciar o aparecimento da brotoeja, surtos febris, doenças em que a pessoa tem muita febre, é muito comum miliária, né, exercícios físicos intensos, também ocorre isso. E quando as lesões já são instaladas, é útil ficar em ambientes ventilados, em ambientes talvez que tenha ar-condicionado, né, é um dos fatores para isso. Em casos, por exemplo, de manifestações leves de miliária, de brotoeja, é útil, por exemplo, a pasta d'água. Ela pode ter uma mutação, pode ser formulada, há outras formulações que podem ser feitas com a calamina. E a respeito das formulações, eu acho uma coisa interessante, porque o médico ele formula, ele prescreve aquela receita, mas quem faz é a farmácia de manipulação. Então não é ele que faz, então ele tem muita responsabilidade sobre isso. Então tem que se ter uma farmácia de manipulação de confiança e, por exemplo, uma farmácia de manipulação de confiança, que eu trabalho com ela há muitos anos, é a Leven. Ah, ela sim, a Leven aqui no nosso programa. Então, pela estrutura que ela tem, ela me permite que eu fique tranquilo ao receitar uma formulação. Porque é muito importante realmente o médico confiar para saber o que está sendo feito mesmo, individualizar, né, a receita. E não é só isso, é a responsabilidade do médico. Ele está prescrevendo, mas ele não está fazendo. Quem está fazendo é a farmácia de manipulação, mas ele é responsável pela formulação. E isso é muito importante, ter uma farmácia de confiança para isso. Sim, com certeza. E, por exemplo, muita gente tem dúvida sobre o limão no sol. Ou até tem um nome, né? Como que é? Realmente o limão pode queimar no sol se a gente tomar? Isso constitui a fitofotodermatose. Fito é planta, foto é luz e dermatose é lesão. Consiste o quê? Em contato com a pele do limão com exposição solar subsequente, né? Isso às vezes até pode acontecer da pessoa usar o limão à noite, preparando um peixe, lavar e no dia seguinte se expor ao sol e ainda assim aparecer as manchas da queimadura do limão, que são manchas bizarras, avermelhadas, que na sequência dos dias elas começam a escurecer e depois, mais adiante, esmaece até desaparecer completamente, independente de tratamento. É lógico, se essas lesões formarem bolhas, que às vezes ocorre, aí é útil elas vão se romper e aí é útil uma pomada de antibiótico associado para que possa conduzir a evolução. Então é bom, né? Ficar atento. Ficar atento. E não é só o limão, hein? Há outras frutas também, como o caju, como o figo, como tangerina e também vegetais, como o aipo, né? Como o erva doce, uma salsa, em menor grau, logicamente. Então, a gente está aqui na praia, né, justamente para explicar um pouquinho sobre isso. E eu queria que você falasse, aqui muita gente tomando sol, né, pegando um sol, que é muito bom, e que faz bem, inclusive, né, para a saúde, para a vida. Síntese da vitamina D, lógico. Moderação. Então, fala o que mais a gente pode se proteger, né, para a pessoa vir à praia se divertir mais com consciência. A proteção é imperativa, né, na verdade. No verão, os cuidados com a pele devem ser redobrados, né? Então, o contato com o sol, com a areia, com a piscina, com o suor, eles influenciam a alteração da aparência da pele, inclusive podendo produzir doenças, né? Então, hidratar a pele, hidratar-se, né? Evitar exposição solar em horários inadequados.
usando um protetor solar, fator de proteção 30 a 50, está muito é conveniente, né? E proteger a pele e, por conseguinte, proteger a saúde. Isso aí. Bom, a gente apareceu algumas dúvidas aqui com o meu médico favorito, né? Eu sou suspeita. E o contato dele, para quem quiser estar aqui, é muito conhecido aqui em Santos, né, pai? Obrigada sempre por esclarecer. É um prazer sempre participar do seu programa. E hoje, né, pai, no dia do seu aniversário, que eu não gosto de deixar de falar, né, do lugar que você tanto ama, que é a praia, né, aqui, o lugar que ele ama. E aí eu queria até te falar, obrigada por tudo, pai. Meu pai, ele representa Gonçalo Jesus na minha vida, né, uma pessoa extremamente bondosa, um anjo que me ajuda em tudo, me auxilia em tudo, né. Sem eles, meus sonhos não estariam, né, acontecendo. E além disso, acima de tudo, um ser humano assim, excepcional, que eu nunca conheci igual, né, pai? Então, assim, parabéns, muitas felicidades. E eu trouxe uma lembrancinha aqui pra você. Aqui tá, ó, pra você. São quadrinhos, né, simbólicos desse dia de hoje. Você tem que tirar, ó, mostra ali pra câmera. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Jesus, como eu falei, que ele representa, ele que faz minha família, né? Ele que promoveu a família, né? Ele que sonhou para essa família. Graças a Deus ela é forte, ó, paz, viver para ele. E Jesus que ensinou a gente, né? A seguir os passos de Jesus. E é isso. E Paula, 71 anos 71 anos. é uma idade muito razoável. Talvez Deus me conceda mais uns anos de vida. Agora, se Deus for esperar que eu possa ver aí no Santos uma vez campeão, provavelmente eu ainda vou viver muitos e longos anos. Vai, se Deus quiser, com certeza, essa cidade que tem essa alegria, essa energia. E uma das coisas que ele mais gosta, com certeza, é futebol. É o Santos Futebol Clube. Além desse mar da família de Jesus, Nossa Senhora, o que ele mais gosta é futebol, né? Ele sempre quer jogar bola. E ele é um grande craque, já ganhou prêmios. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que Deus vai deixar ver Santos campeão mais algumas vezes. Mas deve demorar um pouquinho, mas se Deus quiser nós vamos ver ainda, né? Uma das pessoas mais especiais da minha vida. Obrigada por tudo, tá? Obrigado. Beijo.
Bom, e agora eu tô aqui com a Daniele Ferreira, ela é nutricionista, especialista em emagrecimento, tá aqui para esclarecer pra gente o que a gente pode comer na praia, né, de alimentação nesse verão, né, nesse calor. Bem-vinda aqui. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Eu vejo que é muito importante as pessoas tomarem cuidado com a segurança alimentar. A gente está na praia, a gente está distraído, a gente quer se divertir, mas é importante tomar cuidado com os alimentos que se vai consumir, né? No verão, a tendência dos alimentos é estragarem mais rápido, as águas acabam ficando um pouquinho mais contaminadas. Então, um cuidado muito especial com as crianças, né, que estão na praia brincando o dia inteiro. O sol, né, a desidratação também é um fator que aumenta a nossa predisposição a uma má alimentação, somada a isso, passar mal no fim do dia, né? Às vezes brinca fim de semana e passa mal o resto da semana toda. Os alimentos in natura, eles tendem a estragar mais rápido. Então esse é um ponto de atenção, né? Mas dá para trazer pão, biscoito, bolacha, algumas frutas, castanhas, né? As castanhas são super saudáveis, também dá para trazer. É uma opção que dá para trazer de casa. Uma vez estando aqui, é importante tomar cuidado nos lugares onde vai se comer, né? Antes de comer, dá uma observada, uma analisada, ver se é um ambiente que dá para confiar, né? Se o comerciante ele é de confiança, se já é um lugar onde você sempre vem para comer. Porque como você falou, até carne, tudo, né? Até a água, enfim, a gente não sabe, né? Então realmente é muito importante essa confiança, porque com o sol é muito fácil de estragar. Com o sol é muito fácil de estragar. Quanto mais calor tem e quanto mais o alimento é nutritivo, por exemplo, né? As carnes, elas são extremamente nutritivas. Elas estragam muito rápido. E às vezes a gente não sente logo no primeiro momento, quando coloca na boca o gosto. Às vezes a gente até desconfia que está um pouquinho estragado, mas não percebe tanto. E aquilo ali já é o motivo para depois passar mal e estragar o resto do fim de semana. E dá para se divertir de uma forma saudável, né? Como você falou, trazendo um armazenamento bom, né? Isso frutas, enfim, coisas. Dá para trazer sucos de frutas natural também, aí já é melhor, né? Já dura mais, mas acho que a refrigeração, conseguindo fazer uma boa refrigeração, é um pouquinho mais cauteloso. E muito importante a gente ressaltar a desidratação, né? Porque a gente já precisa, geralmente, tomar muita água, né? Mas especialmente assim, no verão, no calor, na praia, tem que reforçar isso, né? O que fazer com a hidratação, né? Para a pessoa não passar mal. A gente usa aquela média, né, de 2 litros de água por dia. É importante, e isso acaba sendo uma média para a maioria da população, é importante tentar manter isso ou aumentar. E as pessoas que bebem álcool, né, que consomem bebida alcoólica, tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque tende a desidratação. Na verdade, muita gente bebe álcool na praia, né? E aí fica só no álcool, e isso é um perigo, né? Isso é um perigo porque aí pode passar mal no fim do dia, achar que foi da alimentação, mas pode ter sido da bebida alcoólica. Então redobrar, mas ainda tomar cuidado com as crianças, porque as crianças elas ficam enlouquecidas, querendo brincar, praia, né, mar, e às vezes deixa-se de beber, de ter a hidratação suficiente para as crianças. E você falou em criança, tem que ter um cuidado maior, né, também com a alimentação, mesmo vindo na praia, né, muito importante. Que elas, tem que tomar muito cuidado. São mais atingidas. E eles são um pouquinho mais descuidados da higiene, né, as crianças são descuidadas da higiene. Então elas estão com a mão na areia, a mão na boca, o tempo todo. Os pais precisam ter um cuidado muito redobrado com a água que elas ingerem, com a alimentação como um todo das crianças, porque aí soma o sol, a desidratação e a má alimentação, aí eles sofrem bastante depois. E dá para emagrecer na praia, esse que a gente come milho, pastel, enfim, muita coisa, dá para emagrecer? Se tiver cautela na quantidade da comida, dá para emagrecer. O que mais a gente abusa, às vezes, é na quantidade. Lógico que a qualidade deixa um pouquinho a desejar, mas a quantidade também, porque a gente fica distraído, a gente come bastante, a gente tá com amigos, com família, a gente acaba abusando um pouquinho na quantidade. E, por exemplo, só pra te perguntar, a gente tem uma farmácia aqui de confiança que é a Leven. Sim. Você fala sobre ela porque eu confio muito e eu quero propagar a manipulação mesmo, né? Sim. Porque eu acho que assim, a gente pode prescrever um medicamento individualizado, né? Muita gente não conhece, e às vezes dá mais perfeito porque é realmente um medicamento individual. Você percebe alguma vitamina? É interessante, né?
está dentro do escopo do nutricionista a prescrição de algumas vitaminas e minerais, baseado às vezes na queixa do paciente ou baseado às vezes no histórico de exames laboratoriais que a gente avalia também. A gente costuma prescrever vitamina D, vitamina C, são vitaminas que a maioria das pessoas tem deficiência. É, isso que eu ia falar, às vezes a gente tem falta de vitamina e não sabe onde vem. E compra pronto é pior do que você Não, tem que ser avaliado com exame laboratorial ou a queixa do paciente, né? Então, minerais também como zinco, ferro, às vezes as pessoas têm deficiência dessas vitaminas e minerais. E faz parte do nosso escopo fazer a prescrição, sim, dessas vitaminas. É, muito importante. Passa o seu contato, então, assim, pra gente. Muito obrigada por esclarecer aqui, né? Tem que se divertir, né? Mas com moderação, né? Cuidando da saúde, que é o mais importante. Passa o seu contato para quem quiser te conhecer. Para quem quiser me conhecer, eu estou no Instagram como @nutri.daniferreira e lá tem outros contatos meus, contato para consulta, contato para conversar comigo. Eu sempre me coloco à disposição para conversar com todo mundo. Tem um conteúdo também lá, vão ser todos muito bem-vindos. É isso, vamos curtir então. Cuide, né? Cuide da sua saúde. Você pode se divertir se cuidando, que é o mais importante. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável e claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Vamos ver. Vocês estão vendo essa experiência deliciosa em todos os sentidos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa. Que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes. Todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão. E então é realmente um ambiente muito agradável, muito aconchegante para você ir com a sua família, com seus amigos. Como vocês estão vendo, vários tipos de carnes, né? Vários cortes nobres da carne, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Com certeza eu recomendo uma das churrascarias mais diferenciadas, principalmente também da Baixada Santista. Em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom.
E junto com os frios, né, que estão à disposição para quando você quiser pegar, voltar, repetir as carnes que são servidas no rodízio, tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, banana milanesa, uma delícia, anéis de cebola, arroz carreteiro, queijo derretido, muita coisa boa para acompanhar também, pastelzinhos de carne, uma delícia. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês a carne que você solicitar, que você tiver com vontade de comer novamente, e é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados. O serviço também dos drinks é diferenciado, licor ao final. Vocês vão adorar, não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa, que eu particularmente amo sobremesa. Eu queria pedir todas e eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra, doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas, vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, que eu quis dar essa dica para vocês. Então, para quem quiser conhecer, tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos. Porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos. Realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante. E eu quis dar essa dica para vocês. E a gente te espera lá no restaurante. Bom, e hoje a gente está encerrando esse nosso programa tão especial aqui na praia, né? Nesse verão maravilhoso e com a presença do meu pai. E mais uma vez, pai, nesse dia tão especial, seu aniversário, quero te parabenizar, te desejar muita saúde, né? Toda a felicidade do mundo, que Deus te abençoe, eu te amo mais do que tudo. Bom, pessoal, então é isso. Semana que vem tem mais programa com muito mais novidades para a sua saúde e o seu bem-estar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!